Falando em inflação, a gente teve declarações ontem que causaram muita polêmica, já estão aí nas redes sociais, declarações do presidente Lula em relação ao preço dos alimentos. E aqui eu até queria discutir com vocês, né, em relação a isso, porque ele falou sobre o preço dos alimentos, aqui ele está falando sobre o dólar, a manchete está falando sobre o dólar, mas no restante da notícia tem as outras falas do presidente Lula. Por mais que tenha tido ali algumas colocações pertinentes, quando ele vai falar dos preços dos alimentos, tem alguns problemas ali que eu identifiquei, não sei se vocês concordam comigo, até convido vocês aí do chat para debater aqui com a gente, porque o Lula chegou até a falar que o Brasil precisa passar por um processo educacional, aqui entre aspas, nessa compra, né, de supermercado. E aí queria saber se vocês concordam com ele ou não, concordam com a gente aqui ou não, vamos debater, eu e o André também, não sei qual a posição dele, mas o que eu vejo aqui, tá, principalmente em relação à fala e por que isso pode se tornar um problema. O que eu vejo mais, inclusive, de comunicação e de forma de falar com as pessoas que o governo vem apanhando, né? Parece que apanhou 3 rounds. Apanhou na questão lá atrás da taxação da importação, que ficou conhecido como taxação da brusinha da Shein. Depois apanhou no Pix. Apanhou quando surgiu, assim, se aventou aquela ideia, né? Que nem era uma ideia, era uma proposta dos supermercados do Best Before, né? Daquele produto que está perto da validade. Apanhou. E agora dá mais um combustível, dá mais munição para a oposição e para a extrema-direita deitar e rolar. Porque você chegar, a gente tem um problema aqui no Brasil que é a inflação de alimentos. Então a gente tem essa questão pressionando o bolso do brasileiro. E o brasileiro, se a gente for pensar na economia, a gente tem que pensar também na economia real da vida, do dia a dia das pessoas. Então o brasileiro, o que ele vai olhar? Ele vai no supermercado e ele vai ver o preço que ele comprava no mês anterior e o preço do quilo. Aí não importa do insumo que seja. Vamos pegar a batata que alguém comentou aqui no chat. A pessoa comprava batata a X reais o quilo e ela passou a comprar a X mais um, sei lá, o quilo. Então ficou mais caro, né, de um mês para o outro. Ela não tem muita percepção, às vezes, do que é inflação, que a inflação é uma variação de preços, que não necessariamente o fato de estar caro é porque teve inflação. Ela não vai pensar em tudo isso quando ela for no supermercado. Ela vai pensar, pô, eu comprava 30 itens com um valor. Agora eu compro 25 itens. O que está acontecendo? Meu poder de compra está diminuindo. Então eu não estou conseguindo comprar as mesmas coisas que eu comprava, por exemplo, itens de cesta básica com o mesmo valor. Ou eu vou ter que pôr mais dinheiro, ou vou ter que deixar alguma coisa no caixa. Né? Então, o brasileiro ele tem essa percepção da economia. Dificilmente você vai sair na rua, inclusive esse é um experimento que eu gostaria muito de fazer, e ver pessoas debatendo a questão fiscal do Brasil. Dificilmente você vai sair na rua e ver a pessoa falando do déficit nominal da dívida bruta. Quem liga para isso é o mercado financeiro. As pessoas na vida real, elas querem saber se o bolso delas está podendo comprar a mesma coisa ou não, elas querem pagar as contas no final do dia. Então, se a gente tem um ponto que está sendo uma fragilidade, que está sendo um calcanhar de Aquiles, porque mexe no bolso das pessoas, o Pix só virou o que virou porque as pessoas ficaram com medo de mexer no bolso delas. Porque senão isso vai passar despercebido. A taxação das brusinhas da Shein só virou o que virou porque ia mexer com o bolso da pessoa. A pessoa ia pensar, pô, eu comprava uma blusinha lá e agora eu não vou conseguir comprar mais, vai ficar caro. Então, as pessoas, quando mexem no bolso delas, elas vão começar a se preocupar com aquela situação. E o preço dos alimentos justamente mexe com o bolso das pessoas e numa questão muito sensível, que é a alimentação do brasileiro. Então, a gente também não pode entrar num discurso que muitas vezes beira o elitismo sobre a alimentação aqui do Brasil, do que entra no prato de comida. Então, tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de alimentação, porque é um tema muito sensível, ainda mais quando junta alimentação e inflação. Porque o brasileiro, historicamente, tem muito medo da inflação. A gente viveu um processo inflacionário duríssimo nos anos 80. Então, todo mundo tem muito medo da palavra inflação. E é natural, por todo o processo por mais que esteja no passado, tem gente que nem viveu, fica ali no imaginário coletivo das pessoas o que a inflação pode destruir de poder de compra. Então as pessoas têm medo sim, e quando trata de alimentação, mais ainda, porque a gente está discutindo realmente o que vai na mesa, o que vai alimentar um povo. Então tem que tomar muito cuidado. E eu acho que a fala foi péssima, tá? Então não tem outro adjetivo para falar, eu não gostei. Discordo, porque primeiro ele começou, eu vou até ler aqui, para não fugir. Então, para que consumidores aprendam a desviar, está falando do processo educacional, aprendam a desviar de preços mais altos, então
ter uma agilidade no supermercado e substituir a compra por produtos similares. Então é isso, tá caro, aí você compra o similar, né? A gente estava até discutindo aí, não compra café, compra tipo café, não compra chocolate, compra tipo chocolate. Então assim, não é uma coisa que pega bem, mas vamos continuar. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Se você vai no supermercado e desconfia que está caro, você não compra. Se todo mundo tiver a consciência de não comprar aquilo porque acha mais caro, e quem está vendendo vai ter que baixar para vender porque senão vai estragar, então assim, em vez de discutir o combate inflacionário, assim, a questão dos alimentos ela é preocupante porque ela vem de questões climáticas, ela vem de uma série de fatores que ficam muito difíceis de atuar. Tem atuações, mas elas podem começar a trazer efeito de médio e longo prazo. Poderia ter estoque regulador? Poderia. Tem algumas coisas sendo formadas? Tem. Só que a gente tem que lembrar que o estoque regulador ficou zerado por 2 governos. Então não vai se formar estoque regulador de uma hora para outra. É preciso ali começar a formar para isso, no médio prazo, começar a ter efeito. Ah, mas poderia pensar em questões de agricultura familiar? Poderia, mas isso também vai levar médio e longo prazo para trazer efeito, talvez mais longo prazo do que médio prazo nesse caso. É um combate inflacionário que precisa ser discutido. Só que você não pode ir a público e falar, se está caro você não compra, se está caro você substitui, porque você está dando um recado para as pessoas que você não vai atuar de certa forma naquilo e que quem tem que atuar é o povo. Então está jogando basicamente a responsabilidade das pessoas que não sabem, não tem processo educacional para substituir e também não tem o discernimento de falar, não é nem discernimento, mas de chegar lá e falar, tá caro, eu não vou comprar mesmo caro. Então assim, não é essa discussão que tem que ser feita. E isso dá um combustível enorme, você está dando munição realmente para bater em você, você está dando as luvas para bater em você e você apanhar mais um round, porque já tem vídeo circulando nas redes, inclusive vi hoje de manhã, sobre isso. E já está viralizando. Por que viraliza muito rápido? Porque mexe no medo das pessoas de inflação, porque mexe no medo das pessoas de bolso, que mexe num assunto super sensível e que tem que ser discutido sim, que é a alimentação do brasileiro. Então, você está realmente jogando todo o combustível para inflamar o assunto. E eu achei a colocação ruim, eu não concordo, eu acho que teria outras formas de abordar ou não abordar, às vezes é melhor ficar quieto, às vezes a gente perde a oportunidade de ficar quieto. Então, se fosse falar de preço de alimentos, eu não daria uma declaração dessa. E acho que um chefe de Estado não deveria falar em assuntos tangenciando dessa forma, porque realmente vai ser utilizado, com certeza, para bater no governo e, mais uma vez, vai perder a batalha.